Boa tarde. Aqui é o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas. E mais um sábado onde nós estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. É um tempo para mim muito precioso. E como sempre, estou com dois faces e nesses faces então um eu consigo colocar lá no YouTube, o outro não, então por isso eu estou conversando com o Cláudio, um irmão nosso, e ele disse que talvez ele consiga ver isso e aí eu não precisaria usar dois. Se eu conseguir nesse que está aqui no computador ou nesse que está no celular fazer tudo, aí eu não preciso desses dois. Mas por enquanto nós estamos aqui, amém? Nós gostaríamos de estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse privilégio que nós temos, porque realmente é um privilégio muito grande. Nós podemos estar juntos falando do Senhor, falando realmente da palavra de Deus, porque sabe, irmãos, o grande problema é que muitos hoje querem substituir a palavra de Deus por achismos, por algo que ele imagina, por algo que ele crê, mas que não tem base nenhuma biblicamente falando. Então, muitos youtubers hoje estão fazendo coisas que na verdade não têm sentido, mas nós estamos sempre nos baseando na palavra do Senhor, amém? Nós vamos ter um tempo de oração agora, como sempre nós fazemos, e se você estiver agora nos assistindo e se você gostaria de colocar o seu pedido de oração, pode fazer isso. Normalmente aqui no celular, que é aquele que normalmente eu não usava, você pode colocar, ok? Então nós vamos estar gastando um tempo pedindo a Deus por pessoas que estão doentes, por pessoas que estão necessitadas, estão passando por problemas difíceis. E eu gostaria que você se juntasse a nós agora em oração, amém? Nós estamos aí com alguns pedidos urgentes e um deles é pela Kelly. Só para relembrar, a Kelly é uma irmã nossa, ela é irmã da minha nora, Luciana, que mora no Canadá, e ela foi operada dos dois quadris, ela é transplantada de fígado e o que acontece? Ela voltou bem depois da operação, segunda operação, estava em casa, de repente veio uma febre muito grande e com isso então ela teve que ser internada na UTI. Então houve aí um problema muito sério em termos aí de infecção, atingindo ah, os rins e fígado, etc. E realmente o Senhor pôs a mão e ela está se recuperando, ela já foi desentubada, já está falando, já está realmente querendo ir embora, querendo ir para casa, quer passar o dia primeiro lá em casa, na casa dela, não é? E, e nós estamos orando para isso. Então, por favor, estejam orando agora conosco. Nós vamos estar orando também pelo Sebastião, aquela criancinha que operou também da cabeça, câncer, mas está sendo realmente muito bem assistido por Deus em primeiro lugar e também pelos médicos. Então ele tem se recuperado, agora vai fazer a última série aí que ele vai fazer de químio e creio que a partir daí não terá mais necessidade de fazer isso, tá bem? Então, por favor, você esteja entrando agora no Santo dos Santos comigo e vamos estar agradecendo a Deus e orando ao Senhor, porque só Ele realmente é capaz de fazer aquilo que os médicos não têm condições, amém? Deus vivo, Deus amoroso, Deus poderoso, Deus que nos conhece, Deus que sabe tudo o que fazemos, porque tudo chega à tua memória, Senhor. Ah, meu Pai, nós confessamos que somos pecadores, negligentes, que muitas vezes, Senhor, te desagradamos.
mas o Teu Espírito nos constrange e nos arrependemos e nos colocamos diante do Senhor e restauramos a comunhão contigo, porque, como já temos estudado há tanto tempo, em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram perdoados. E hoje, quando pecamos, esse pecado já foi pago na cruz. Eu tenho simplesmente que chegar diante do Senhor e confessar arrependido desse pecado e agradecendo porque ele já foi perdoado. Mas quando eu peco agora, nesse momento, esse pecado me faz quebrar a comunhão contigo. Então, mediante profundo arrependimento e realmente aquela convicção de que eu devo deixar, então nós somos restaurados em comunhão. É aí que entra 1 João 9. Então, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por isso. Deus, eu quero apresentar agora algumas pessoas importantes para o nosso convívio e que estão passando por momentos difíceis. Eu quero apresentar agora, Senhor, a Kelly, tua serva. Ela está ali na UTI e está se recuperando, graças ao Senhor, mas ela está cansada, Senhor. Tantos anos de luta, ela está cansada. Então, que o Senhor possa refrigerar a sua alma, que o Senhor possa restaurá-la, dando ânimo, Senhor, dê ânimo, dê ânimo, que ela continue nessa batalha, porque ela é uma guerreira. Desde 14 anos, Senhor, ela tem passado por dificuldades, problemas com o fígado. E agora, Senhor, por enquanto, ela não pode ser transplantada de novo, porque ela está com uma pequena infecção ainda, que está acabando. Mas, meu Pai, que ela possa ser restaurada por completo, para que ela possa fazer esse transplante e voltar a ter uma vida normal. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por aquilo que o Senhor já está fazendo por ela. Obrigado pelo Eno, Senhor, seu marido, que tem se dedicado muito a ela. E também, Senhor, apazigua o coração dos pais dela e da irmã. O pai, principalmente o pai, tem o pai e a mãe, mas o pai agora está numa fase muito difícil. O pai da Ruth, mora em Campinas, está com câncer, Senhor. E num momento que não se pode fazer mais nada, a não ser o Senhor. O Senhor é o único que pode. É o único que pode entrar e curar, se for tua vontade. Ele já tem muitos anos, Senhor, muitos anos. Mas ele é um servo fiel. Mesmo nesses momentos difíceis, ele tem continuado a ser um servo fiel. Louvado seja o teu santo nome. E que ele possa, Pai, estar realmente sendo amparado por uma boa equipe médica. Obrigado pela Ruth, Senhor, também uma guerreira que tem feito todo o possível para que o Pai receba o melhor. E nós te louvamos também por essa vida. Lembramos agora Sebastião, Senhor, criança. Ele está agora para fazer talvez a última químio. E que o Senhor possa, Pai, estar com os médicos. Todos os exames que ele fez agora recente deram tudo bem. Então estamos animados com isso. Pai, te agradecemos por tantas pessoas que estão envolvidas. Deus, lembro o Davizinho, Senhor, também criança que tinha nascido sem o tônus muscular e hoje, graças a Ti, usando médicos, usando, Senhor, fisioterapeutas adequados, ele já está dando
os primeiros passinhos, pulando. Não é ainda aquilo que ele vai chegar, mas já é um grande avanço perto daquilo que ele está. E peço agora, Pai, por todos os familiares desses que estão conosco agora e daqueles que irão entrar. Que o Senhor os guarde, os proteja, livra-os, ó Deus, da Covid. Se alguém dentre eles tiver, que seja algo muito suave. Queremos novamente agradecer pela Tua misericórdia, com respeito, Senhor, à Igreja Batista Regular Filadélfia, porque tem sido realmente um grande milagre. Até o momento, basicamente ninguém, Senhor, foi atingido. E os que foram nem perceberam quase. Então isso é misericórdia pura. Queremos agradecer por todos os ministérios da Igreja Batista Regular Filadélfia e também lembrar da Nova Aliança em Campinas. E quero lembrar, Deus, com respeito à nossa mudança, que o Senhor providencie tudo que for necessário para que a gente vá. E quero te pedir, Pai, porque queríamos ajudar a restaurar a igreja chinesa que está lá. Queremos voltar novamente a trabalhar na Unicamp, Senhor. E também, naquilo que for possível, dar uma mão, Senhor, para o pessoal da Nova Aliança. Nós entregamos esse tempo que vamos ter agora nas Tuas mãos, agradecidos, porque é um privilégio que temos aqui no Brasil de falar do Senhor de forma com liberdade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, espero que você esteja bem e que esteja nos acompanhando. E nós queremos realmente que você possa caminhar conosco. Nós estamos em Gênesis, abra lá, estamos no capítulo 19. Nós já vimos que tudo que era porcaria, aquele lixo que ocorria pelas práticas lá em Sodoma e Gomorra, haviam chegado ao conhecimento de Deus, e Ele então agora envia 2 anjos para acabar com essa cidade. E ele só não acabaria se tivesse a quantidade que o nosso Abrão havia estipulado, mas infelizmente ele falou muito mais do que tinha. De qualquer forma, nós, na última vez que sentamos para tratar disso aqui, nós tínhamos visto que a natureza humana é a mesma. E nós até usamos Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, a respeito que fala da ira de Deus que se revela do céu. Então, ira essa que trata, pune, disciplina quando for necessário aquele que for crente e castiga o ímpio. Então, nós já lemos, eu quero só ler novamente, porque foi com isso que nós terminamos. Então, Sodoma e Gomorra, tão distante no tempo, mas igualzinho ao que nós estamos vendo nos nossos dias. Então, no versículo 18 fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E, ora, era exatamente isso que estava acontecendo lá em Sodoma, em Gomorra e nas cidades circunvizinhas. Eles estavam praticando tudo aquilo que Deus abomina. E aqui, eu até já havia falado, mas eu quero só reforçar, quando fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, o ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Então, quando ele não tem um relacionamento no sentido vertical, e eu tenho falado isso muitas vezes, no sentido horizontal vai ter exatamente isso: perversão. Quem não tem um relacionamento com Deus adequado, no sentido vertical, vai ter um relacionamento horizontal pervertido. Por isso que logo em seguida ele vai falar no versículo 24,
por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E ele completa: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Eu não preciso nem explicar, né? Está claríssimo. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Bem, depois do 28 até 32, ele vai tirar uma fotografia dessa natureza decaída. E era exatamente o que estava acontecendo aqui, tanto tempo atrás. Um povo completamente diferente do nosso, mas a natureza decaída que nós herdamos de Adão é exatamente igual. O homem pratica exatamente as mesmas coisas. Então, voltando ao 19, eu só vou repassar um pouquinho daquilo que nós já havíamos falado. Versículo 4 diz: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. É exatamente o que nós acabamos de ler lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Bem, aqui é aquela ressalva que eu já havia dito, que o Senhor permite que anjos se materializem, a ponto deles abrirem, fecharem porta, comerem. Então a gente percebe que é algo que escapa ao nosso entendimento, não é? Bom, e aí diz que esses 2 anjos feriram, versículo 11, de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Ou seja, os anjos estão dizendo: olha, vocês teriam mais alguém que a gente possa levar? Deus tinha falado que, dependendo da quantidade de justos, não ia destruir a cidade, mas eles não encontraram. Mas os anjos, que não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, estão perguntando para Ló: Ló, tem mais alguém que possa ser salvo? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar. Ou seja, a decisão já estava tomada, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ou seja, naquilo que disse, lembra que nós comentamos lá em Atos 10, que aquele homem que nem crente era, mas que temia Deus, de contínuo orava, de contínuo dava esmolas, e isso foi chegando à memória do Senhor,
E Deus então envia Pedro para que levasse a palavra e eles se converteu, ele e toda a casa e amigos que estavam lá com ele. Então, ele está realmente ah, perguntando: olha, o clamor chegou, vamos destruir. Você tem alguém? Gostaria que nós tirássemos alguma pessoa daqui? Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Isso é o que o pessoal está achando nos dias de hoje, com respeito ao arrebatamento, à volta de Jesus. Na hora que Jesus Cristo arrebatar a igreja, eles vão tomar um susto, porque da mesma forma que esses aqui duvidaram, esses que não creem que o Senhor Jesus está voltando e que antes disso eles precisam se converter, esses vão ficar. Mas esses daqui gracejaram com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, tiveram que carregá-los quase, a ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Bem, é uma situação bem assim singular. 2 anjos retirando do meio da cidade que seria destruída aqueles que de alguma forma eram tementes ao Senhor. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, senhor meu, eis que teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Então ele estava realmente agora bem preocupado por tudo aquilo que ele viu que os anjos fizeram com aqueles moradores. Ele começou a perceber que a coisa era séria, que ele tinha que fugir. E ele está dizendo: olha, vamos correr, porque eu tenho medo que aqui no monte possa me pegar e é melhor ir para outro lugar. E aí ele dá a sugestão: eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Então, era uma cidade, né, Belá chamava, né? E depois foi chamada de Zoar, que significa pequeno lugar. Então, aqui a gente entende que houve por parte dos anjos consentimento. No versículo 21 disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar, como nós falamos, que seria uma cidade pequena, pequeno lugar. Então, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina, todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Acabou com tudo. E a mulher de Ló olhou para trás. Ora, era muito claro: não olhem para trás, não olhem para trás. Isso é o que ele havia deixado bem claro: não olhe para trás. O coração, possivelmente, da mulher de Ló ainda estava na cidade. E ela olha, que pena,
Que pena mesmo. Tendo-se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estiver na presença do Senhor. Então, o que aconteceu com essa mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Mas, puxa vida, é, é algo que a gente começa a perceber como muitas vezes as pessoas se enraizam neste mundo. Olha, nós estamos para ser retirados, eu creio, ser retirados, ser arrebatados. Mas muitos servos de Deus não estão preocupados com isso, porque estão enraizados neste mundo. Mas nós somos peregrinos, nós somos passageiros, estamos aqui de passagem. E a hora que tocar a trombeta, aquele que foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro vai ser retirado. Não importa se você não se casou, se você não comprou casa, se não comprou carro, não importa. Aquilo que vai acontecer para nós, crentes do Senhor, é muito melhor do que tudo isso que você está querendo ter aqui. Estar com Cristo, o próprio Paulo diz, é incomparavelmente melhor. E as pessoas hoje estão aí se embriagando com esse mundo. Mundo podre. Mundo cheio de problemas. Olá, Oscar, tudo bem, querido? Então, a gente percebe que muitos homens, muitas mulheres, crentes no Senhor, estão realmente preocupados em se fixarem aqui. Mas se eles realmente forem salvos de verdade, eles vão embora. Eu sou peregrino. A minha terra é outra. Minha terra é outra. Minha terra está no céu. E nós vamos estar com o Senhor. Num piscar de olhos nós vamos sair daqui. Se eu estiver vivo, não passo nem pela morte. Se o Senhor me recolher antes, eu vou de qualquer forma passar pelo arrebatamento, porque eu volto, sou ressuscitado. Aí os outros que estão vivos são transformados, e tantos que foram ressuscitados, quanto aqueles que serão transformados sem passar pela morte, encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Então, versículo 27 diz: tendo-se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Abrão deve ter ficado preocupado com Ló. Bem, ele não conhecia exatamente todas as coisas que ocorreram com Ló, não é? Tanto é que essas informações Deus mostrou para Moisés, para que Moisés pudesse escrever. Então, aqui diz: ao tempo em que destruía a cidade de Campina, lembrou-se Deus de Abrão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Bem, aqui vai acontecer agora um fato muito triste, porque as filhas de Ló vão querer dar um jeitinho e acabam então embriagando o pai e tendo filho com o pai. As duas tiveram filhos, e esses filhos foram terríveis com respeito aos descendentes de Abraão. Terríveis. Bem, então subiu Ló de Zoar, habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse, ou seja, ela teve a brilhante ideia, não é? Ou seja, essas filhas solteiras de Ló, contaminadas pelo ambiente de Sodoma, aquilo era uma prática possivelmente normal entre talvez pai e filhos, não é? É possível.
O fato é que eles cometeram incesto com o próprio pai, usando o vinho, para realmente torná-lo insensível às suas ações. Então, o que vai sair daí? Duas crianças, não é? Uma delas era Moabe, que significa pai, né? Significa do pai, ou seja, do pai. Moabe é do pai, ou seja, nascido do pai delas, não é? E aí vem os moabitas que deram tanto trabalho ao povo de Israel. Moabe. E é incrível, né? Porque a gente percebe que essas coisas vêm sempre que o homem, de alguma maneira, foge daquilo que foi estabelecido por Deus, sempre ele vai ter problemas. Sempre ele vai ter problemas, não é? Então nós entendemos que isso que está acontecendo, e nós vamos ler agora, são coisas que vieram atrapalhar a vida dos descendentes de Abraão. E a gente vê que nós temos aí, e nós vamos ver agora a continuação, né? Versículo 31 diz: então a primogênita disse a mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe beber vinho também esta noite. Entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Parecia uma coisa boa, né? Mas não era, não foi. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai, e a primogênita deu à luz um filho chamado Moabe, que é o pai dos moabitas, que é do pai, como nós falamos, até o dia de hoje, não é? Quer dizer, quando fala até o dia de hoje, é Moisés escrevendo, ok? Até a data lá de Moisés. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então a gente percebe que esses dois nomes, tanto moabitas quanto os amonitas, deram muito e muito trabalho, muito e muito trabalho. E a gente entende então que esses dois grupos vão acompanhar no caminhar do povo de Israel, fazendo realmente as coisas mais terríveis, né? Quantos encontros nefastos nós encontramos nas escrituras com respeito a Israel e a esses dois grupos. Bem, isso é o que nós tínhamos que falar hoje. E que lições nós podemos tirar? Que lições nós podemos tirar? Irmãos, nós estamos caminhando rápido. Eu sei que algumas pessoas ainda não acreditam. Muitos dentre nós que são crentes não creem nem no arrebatamento, quanto mais na manifestação do anticristo. Mas, queridos, desde Gênesis até Apocalipse, é algo que está se cumprindo versículo a versículo. Nós estamos chegando no final do período da igreja. E no dia certo, o Senhor nos tira daqui. E vai entrar então esse período da grande tribulação. As coisas estão se fechando. O mundo espiritual diabólico
está preparando toda a estrutura junto com a parte material. Dos dois lados, é como já disse, como se fosse de uma moeda. De um lado, o grupo materialista, o grupo que nós entendemos que vem lá de trás, muito antigo, pessoas que planejaram como dominar o mundo no sentido financeiro. Mayer Rothschild, a família mais rica da atualidade. E tudo o que eles planejaram e tem uma agenda, e essa agenda está sendo cumprida. E recentemente, e algumas pessoas dão risada, acham que não é, mas recentemente a ONU colocou nas suas portas algo que foi elaborado como se fosse um leopardo com cara, sei lá, de leão, asas. É só ler Daniel e ler Apocalipse e vocês vão ver. Dizendo que esse ser, um animal alado, com aparência terrível, é o guardião da paz. E eu estava vendo um youtuber, o pastor Lamartine, e outros, comentando a respeito disso. Como que um leopardo pode ser guardião da paz? Sendo que esse animal considerado o mais estratégico em termos de ataque sorrateiro. Aquele que caminha de tal forma que a presa não percebe, quando percebe, já está. E é exatamente assim que o anticristo vai vir. É assim que o anticristo vai entrar. Ele vai se manifestar dessa forma. Quando começarem a falar paz, paz, virá repentina destruição. Só que nós não vamos estar mais aqui. A igreja será arrebatada antes da entrada do anticristo. Então, querida, eu não sei o que você pensa, o que você já leu, o que você não leu. Eu tenho lives sobre Daniel, versículo a versículo, e Apocalipse, versículo a versículo. E ali está muito claro, as coisas foram se cumprindo literalmente. Eu não sei, realmente eu não sei. Tanta falta de conhecimento bíblico e ao contrário, né? Alguns youtubers viajando, colocando coisas que na verdade não são bíblicas, mas quase que colocando pânico. Se você é cristão, você não tem que ter pânico nenhum. Você não vai passar por isso. Tá bem? E eu respeito aqueles que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Alguns são tribulacionistas, outros são pré-milenistas. Então a igreja passaria pela grande tribulação. Eu não creio nisso, porque há várias passagens que mostram que nós seremos retirados. E a igreja de Filadélfia é o tipo da igreja do Apocalipse. E eu quero terminar com ela. Para quem nunca leu, então leia. E eu acho bom vocês começarem a se atualizar, começarem a pesquisar, começarem a ver o que realmente está acontecendo no mundo, a preparação, o Papa começando a se juntar com vários grupos religiosos, inclusive até com pessoas que se dizem evangélicos. Vários grupos evangélicos cerrando fileiras, porque vai surgir uma única religião e o anticristo vai estar no comando.
A igreja fala muito claro. Abra lá em Apocalipse 13, nós vamos encerrar com isso. Apocalipse 3, versículo 7 diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Olha agora. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso é a grande tribulação. Esse é o período terrível, onde se completou com a morte de Jesus 69 anos, de 7 anos, não é? Desde que lá Ciro, Medo Persa, autoriza a reconstrução do templo e depois dos muros. Então vocês podem ver isso lá em Esdras e Neemias. E até a morte do ungido, até a morte do Cristo, se cumpriu 69 semanas. Restou uma, porque eram 70. Quando Cristo morre, aí vocês conhecem a história, vem o Espírito Santo, inicia-se a igreja, e a igreja então, quando ela for arrebatada, Deus volta a tratar com o povo de Israel que está sob disciplina. E durante 7 anos, eu vou bater nisso, durante 7 anos, Deus vai tratar com o povo de Israel. Vai tratar com o povo de Israel. 3 anos e meio de aparente paz, onde o anticristo vai se colocar como se ele fosse realmente o Messias, e o povo lá da terra de Israel achando que é mesmo, porque vai ter um falso profeta que vai estar dizendo que é ele, ok? Talvez um rabino, não sei. Mas Deus vai se levantar, e eu já falei isso da última vez, 2 testemunhas, 2 judeus, que vão estar pregando a palavra do Senhor, dizendo que o Rei dos Reis está vindo, pregando o reino. Serão mortos. Se você der um passeio lá em Apocalipse, o povo vai trocar presente quando esses 2 morrem, porque esses 2 confrontam aqueles que estavam indo em direção a um anticristo, adorando o anticristo. E quando eles morrem, e o pessoal está todo alegre, trocando o presente, o Senhor chama, os ressuscita e os leva. Na metade da semana, o anticristo, de alguma forma, consegue a autorização para a reconstrução do templo de Israel. Coisa que até o momento está sendo impossível. Tem sido feito alguns acordos. E quando ele levantar uma estátua, uma imagem que tem fôlego de vida, e eu há 42 anos atrás, quando eu falava sobre isso, e as pessoas me perguntavam como é isso, e eu falava, não sei, eu sei que vai acontecer, mas eu não sabia como. Hoje eu sei. Muitas coisas que estão na palavra, que eu apenas falava, hoje eu falo e mostro.
Hoje eu falo e mostro. Eu já mencionei, entra lá no YouTube, procura uma deusa budista, um robô em forma de mulher, que está ministrando para os monges budistas no Japão. E os monges se dobram diante dela. Isso é um protótipo do que vai acontecer exatamente com essa imagem, uma réplica do anticristo. E aqueles que não se dobrarem diante dessa estátua e não receberem a marca da besta serão mortos. Nessa segunda metade, porque assim que essa imagem for colocada, o povo de Israel vai cair em si e vai perceber que ele não pode ser o Messias, porque o Eterno, ele abomina todo tipo de idolatria. E aí, o Senhor levantará 144 mil israelitas. E da última vez que eu falei isso, alguém perguntou, mas por que? Por que que Dan foi substituído por um dos filhos de Manassés? Porque dessas 12 tribos, Dan não está. Foi substituído, porque são 144 mil, 12 mil de cada tribo, foi substituído por um dos filhos de José, Manassés. Então, nós não podemos dogmatizar, mas é possível que esse anticristo seja da tribo de Dan. Claro que não será da tribo de Judá. Bem, o fato é que muitos desses vão estar sendo mortos durante esses 3 anos e meio final. E aí no final, Jesus volta. Nessa etapa final, o evangelho do reino está sendo pregado a todas as nações, então virá o fim. Aí se cumpre Mateus 24. Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja. Mateus 24 é exatamente nesse período da grande tribulação. E aí Jesus volta, e volta com você, que é crente no Senhor. Volta comigo. E que realmente você possa fazer parte do arrebatamento e da volta de Jesus. Nós estamos nos aproximando aí do Natal, Natal que foi substituído, não é? Algo terrível, não é? Quando você fala de Natal, hoje nós estamos falando de qualquer coisa, menos da verdade. Colocar aí um Papai Noel barbudo, que é um gnomo, cheio de gnominho, não é? Algo meramente místico, substituindo a pessoa que deveria ser o centro do Natal, que é Jesus. Então, se você está me ouvindo ou vai me ouvir, que você possa realmente comemorar o verdadeiro Natal, você que é crente. E se você ainda não é, permita que o Senhor Jesus nasça no seu coração este ano, nesse final. E eu vou fazer uma oração por você. Sempre entram outras pessoas depois que eu termino. Muitos entram. Então, se eventualmente você entrar depois, ou já tem alguém aí agora, então eu vou orar para que você, se você não tem Jesus ainda, possa recebê-lo como Senhor e Salvador. Senhor Deus e Pai, se há alguém entre nós já, ou alguém que entrará depois e que não te conhece, que o Senhor possa tocar essa vida de forma especial. E que ela entenda que Jesus Cristo é Deus, é o Criador do céu e da terra, que se fez homem e morreu na cruz em nosso lugar, recebeu nele todos os nossos pecados, morreu a nossa morte e ressuscitou. E ele está fazendo aquele convite que eu sempre repito: vinde a mim. É Jesus falando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então que essa pessoa possa, se ela ainda não experimentou um novo nascimento, que ela possa receber Cristo agora, em nome de Jesus. Se você realmente gostaria de receber Cristo na sua vida, ore assim: Senhor Jesus, eu entendi, sou pecador, miserável. Se eu morrer como estou, estarei longe de Ti por toda a eternidade. Mas entendi também que Jesus é Deus e recebeu nele todos os meus pecados, pagou completamente o preço que eu pagaria no inferno e depois no lago de fogo por toda a eternidade. Então, hoje eu me arrependo de todos os meus pecados e te convido agora para ser o meu Senhor e Salvador pessoal. Toma conta da minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que, como me arrependi e convidei Cristo para entrar no meu coração hoje, eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração e o Senhor, Ele não é mentiroso, Ele falou: aquele que invocar o meu nome será salvo. Compartilhe, liga para mim, 011 99911 5272. Conta para mim que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que realmente você agora é uma nova criatura e faz parte da nossa família. E nós vamos estar muito contentes, amém? Ou coloca aqui mesmo, coloque onde pode deixar o recado aqui nos Face, tá bom? Vamos orar encerrando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por todos esses que estão conosco, Senhor, por essas pessoas que de alguma forma têm nos acompanhado e que o Senhor possa, meu Deus, estar dando vida espiritual e física a cada um deles. Enche-os do teu gozo, da tua paz. E aqueles que eventualmente oraram, Senhor, ou irão orar, que o Senhor os abençoe e que eles consigam encontrar um lugar que possam conhecer a tua palavra e crescer, porque eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, se você morar aqui em São Paulo, a Igreja Batista Regular Filadélfia está ali na rua Salvador Simões, 1432, e é no Alto do Ipiranga. E você pode entrar até no Face e procurar no YouTube. Nós estamos espalhados por aí e seria realmente muito bom que você viesse nos visitar, tá bem? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Nós vamos encerrar aqui.